12 meses atrás, antes da morte do Homem-Aranha e prisão de Norman Osborn. Norman está olhando para um grande monitor, que exibe informações sobre o experimento Oz, um agora experimento com aracnídeos. Em sua mão, ele observa o sujeito 42. Esta é a Indústrias Osborn, localizada em Long Island. Em uma conversa com seu novo cientista, Osborn conta que ele quem criou o Homem-Aranha, pois, há um ano, uma das aranhas geneticamente alterada pela versão inicial da fórmula do super soldado Oz, criada por ele, foi quem mordeu Peter Parker. Marcus, o cientista, pergunta se ele sabe as especificações da aranha que fez isso. Norman responde que ela morreu. Marcus pergunta se ele tem um arquivo das medidas da fórmula que alterou a aranha. Norman diz que pensava que sim, mas não. Marcus então pergunta das amostras de sangue do garoto. Norman, já alterado, diz que já as tem. Marcus, por último, pergunta se ele não foi capaz de fazer o cálculo reverso. Norman, irritado e decepcionado consigo mesmo, afirma que não. É-nos revelado então que por isso Marcus havia sido contratado. Ele iria resolver esse problema, iria aperfeiçoar a Fórmula Oz, e se não o fizesse, provavelmente Osborn não deixaria sair vivo. No fim da cena, vemos o sujeito 42 fora da caixa. Algum tempo depois, durante a noite, um ladrão invade as Indústrias Osborn para roubar objetos de valor, mas sem ele perceber, a aranha 42 entra dentro da sua bolsa. Tempo presente, Brooklyn, Nova York. Miles Morales e seus pais iam para um sorteio que escolheriam os últimos estudantes a entrarem na Academia Visões do Brooklyn. O seu pai achava aquilo somente um circo, enquanto sua mãe tentava deixar o garoto tranquilo, caso não fosse sorteado. Chegando lá, o garoto Morales não foi um dos primeiros 37 escolhidos, e restavam somente mais 3 vagas. A antepenúltima vaga foi sorteada para Kate Haig, a penúltima para Andy London. O pai de Miles estava sem paciência, enquanto a mãe ainda acreditava. Por sorte, a última bolinha marcou 42, o número do garoto. Seus pais ficaram felizes por ele. Seu pai disse que o garoto escolheria o almoço hoje. Vendo a infelicidade das outras crianças, que também precisavam daquela vaga, Morales perguntou para sua mãe se precisava ser daquele jeito. Só se foque em você. Você entrou, foque nisso. Ela respondeu. Após isso, o garoto visitou seu tio Aaron Davis, que é irmão de Jefferson Davis, o pai do Miles que vimos antes. O garoto gostava de vir passar um tempo com seu tio, mesmo que por algum motivo seu pai não gostasse nem um pouco disso. Aaron perguntou como estava a mãe do garoto, e ele respondeu que ela estava feliz hoje, já que ele havia conseguido entrar na escola pública. Davis parabenizou Miles, e mesmo o garoto dizendo que ele não havia feito nada para entrar, pois era só uma loteria, o tio Aaron ainda viu valor, pois ao contrário dele e seu pai, o garoto não precisaria fazer metade das coisas que os irmãos fizeram. E pensar que toda essa relação seria destruída por acontecimentos trágicos. Em um quadro, é-nos revelado de forma clara que o tio Aaron foi quem invadiu as Indústrias Osborn, pois é mostrada a mochila dele e o objeto vermelho que ele havia pego. Miles fica curioso a respeito do objeto e pergunta ao seu tio o que é. Aaron tenta fugir da pergunta, dizendo que é apenas algo do trabalho, mas o garoto ainda quer saber o que é. Enquanto isso, o sujeito 42, que havia se escondido dentro da mochila, se rasteja para fora. Morales, sem ver, senta no sofá. A aranha sobe na sua mão e o morde. Miles sente uma forte dor e cai no chão espumando pela boca. Seu tio fica completamente preocupado, perguntando o que aconteceu. O garoto desmaia. Miles acorda com seu tio levando água e dando gelo para ele. Seu pai chega, furioso, já gritando com o irmão. Tio Aaron havia ligado para o pai de Miles. Jefferson pergunta para seu filho se ele estava bem. O garoto responde que sim. Miles parecia melhor. Jefferson partiu para cima do irmão, indagando o que ele havia dado para o seu filho. Aaron pergunta que tipo de cara Jefferson achava que ele era. Eu não faço a maldita ideia de que tipo de cara você é, respondeu. Eles continuam discutindo. Jefferson realmente prefere que Aaron se mantenha bem longe de Miles, pois o garoto não o conhece da mesma forma que ele conhece. Quando os irmãos param e olham para o lado, veem que Miles fugiu. Jefferson sai pelas ruas para procurar seu filho, enquanto chama por ele. Morales até responde seu pai, que passa do lado dele, mas estranhamente não o vê. Miles, então, percebe que metade de seu corpo está invisível. Assustado e querendo fugir de tudo aquilo, ele corre sem olhar para frente, enquanto o suor escorre do seu rosto. No puro reflexo, Morales salta por cima de trabalhadores que carregavam a TV e pausa perfeitamente, deixando as pessoas à sua volta muito surpresas. Uma das pessoas que carregava a TV fala que ele não deveria estar correndo na rua. O garoto, assustado, manifesta novamente seus poderes e fica invisível. As pessoas dizem que ele é um mutante e um certo preconceito é visto.
Ainda andando sem rumo, Miles esbarra com Zé Ruela que tenta roubar sua mochila. Tentando se proteger, o garoto involuntariamente dá um choque no cara, que parte pra cima dele irritado. Miles dá mais um choque no ladrãozinho, e ele cai no chão impotente. Os amigos do ladrão chamam o garoto de mutante. Morales então vai pra casa de Gank, seu melhor amigo nerd, que montava Lego antes dele chegar. Lá ele conta tudo o que havia acontecido e mostra pro amigo suas novas capacidades. Gank fica curioso com os poderes e quer que eles descubram como funciona, mas Morales acha isso um problema, pois ser um mutante em Nova York é um problema. O pai de Miles chega e ordena que o filho o acompanhe. Sentados no banco de um parque, eles conversam sobre o motivo pelo qual Jefferson não quer que o garoto tenha contado com seu tio Aaron. Relutante, o pai de Miles confessa que no passado, antes de Morales nascer, ele e seu irmão Aaron roubaram algo que não pertencia a eles, e ambos haviam ido para a prisão por isso. Ele diz para Miles que esta é a sua maior vergonha, e estava contando isso para a pessoa que mais o envergonhava a contar. Jefferson continua falando que, ao contrário dele, o irmão nunca havia abandonado essas práticas, e continuava sendo ladrão até hoje. Miles agora entendia seu pai. Quando ele iria contar sobre a aranha e os poderes, Tocha Humana e um Homem de Gelo passam voando. Jefferson, indignado, diz que depois de tudo que essa cidade teve que suportar, achava que esses mutantes estariam presos, para que as pessoas finalmente pudessem viver a vida delas como humanos normais. Puxando o braço do filho, ele afirma que gostaria que deixassem a cidade em paz. Na noite daquele dia, Gank manda mensagem para Morales, explicando que havia encontrado um artigo onde o Homem-Aranha alegava ter adquirido seus poderes após ter sido mordido por uma aranha. O amigo fala que Miles não era um mutante, mas talvez o Homem-Aranha. Isso leva o garoto a tentar escalar as paredes do seu quarto, ficando surpreso ao ver que realmente conseguia. Miles ainda não sabia, mas a vida dele iria mudar completamente a partir dali. Bom, esse foi o primeiro vídeo do canal. Se inscreve e deixa o like, você não vai se arrepender, pois vídeos ainda melhores que esse virão. Falou!